Ele foi o primeiro filho da história da humanidade, e também o autor do primeiro assassinato da Bíblia. Caim, um nome que atravessa gerações carregado de mistério, dor e muitas perguntas. Mas você já se perguntou o que aconteceu com Caim depois de matar Abel? Como ele viveu? E principalmente, quem foi a esposa de Caim? Essa é uma das perguntas mais feitas sobre a Bíblia, e hoje nós vamos desvendar esse mistério juntos. Seja bem-vindo ao canal Linhas da Fé, onde as histórias da Bíblia ganham vida de forma simples, clara e reveladora. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e o conhecimento da verdade bíblica. Agora, prepare-se, porque a história de Caim é muito mais profunda do que você imagina. Nos primórdios da criação, quando a terra recém-formada ainda aprendia a responder ao trabalho humano, e os ecos do paraíso perdido ainda ressoavam na memória, surgem as primeiras figuras que povoariam o mundo. Os primeiros frutos da união de Adão e Eva. Conhecei a história de Caim e Abel, os primogênitos da raça humana, nascidos daqueles que foram os primeiros a respirar o ar deste mundo. Adão e Eva, o livro sagrado do Gênesis, com sua solenidade ancestral, nos apresenta esses dois irmãos Adão, o primeiro homem formado do pó da terra, e Eva, a primeira mulher, tirada de sua costela. Após deixarem o jardim do Éden, iniciaram a jornada da vida fora da presença imediata de Deus. E foi neste novo ambiente, marcado pelo suor e pelo esforço, que lhes nasceram filhos. O primeiro a vir à luz foi Caim, e Eva, sua mãe, expressou a maravilha do momento, declarando que havia adquirido um homem com o auxílio direto do Eterno. Depois de Caim, veio Abel, seu irmão. E assim, a primeira família humana começava a crescer e se diversificar. Embora a Bíblia mencione que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, cujos nomes não nos foram revelados neste ponto, são Caim e Abel os protagonistas deste relato inicial, esses dois irmãos. A primeira geração nascida na terra pós-Éden. Abraçaram caminhos de vida distintos em sua luta pela subsistência. Caim escolheu trabalhar a terra, tornando-se um agricultor. Seus dias eram passados no campo, preparando o solo, semeando, cultivando e colhendo os frutos, enfrentando os desafios impostos à terra pela maldição. Era uma labuta árdua, diretamente ligada ao sustento tirado da própria terra. Seu irmão, Abel, dedicou-se ao cuidado dos animais, tornando-se pastor de ovelhas. Sua vida era vivida ao ar livre, guiando o rebanho, protegendo-o dos perigos, encontrando pastagens. Uma existência ligada à lida com as criaturas, uma dependência diferente dos recursos naturais. Assim, no alvorecer da história humana, temos Adão e Eva e seus dois filhos, Caim, o agricultor, e Abel, o pastor, cada um com seu trabalho, cada um com sua relação particular com a terra e a criação. Este é o cenário primordial, a base para os eventos que se seguiriam. Um retrato dos primeiros passos da humanidade, fora do Éden, preparando o palco para a primeira grande prova de fé, e as primeiras sombras a pairar sobre a família humana. Uma fundação lançada na terra, com suas diferentes vocações e a promessa de multiplicação e povoamento. Então, a vida seguia seu curso nos primórdios da existência humana, com Caim dedicado à lida da terra e Abel cuidando dos rebanhos. Mas no coração de ambos, a despeito do vínculo fraternal, pairava uma rivalidade latente, uma tensão silenciosa que aguardava o momento de aflorar. E esse momento chegou, no tempo em que se tornou costume apresentar ofertas ao Criador. Um ato de reconhecimento, de reverência, talvez de busca por sua bênção e favor. Abel, o pastor, com o coração voltado para o Eterno, trouxe sua oferta. E não qualquer oferta. Ele trouxe as primícias de seu rebanho, os primeiros animais a nascerem, os mais viçosos e saudáveis, o melhor que possuía, oferecido com um espírito de generosidade e devoção genuína. Um sacrifício de valor que refletia a atitude de seu coração diante do Deus que tudo vê. Caim, o lavrador, também apresentou sua oferta, frutos da terra que ele cultivava com o suor de seu rosto, produtos de sua colheita, trazidos ao altar para serem apresentados ao Senhor. Mas eis que a resposta divina, o olhar perscrutador do Criador, distinguiu entre as ofertas. Para Abel,
E para seu sacrifício de primícias, houve aceitação, houve agrado. O Senhor mostrou seu favor. Um sinal claro de que a oferta do pastor fora recebida com benevolência. Porém, para Caim e para os frutos que ele trouxe, não houve a mesma acolhida. Sua oferta foi rejeitada, posta de lado pelo olhar divino que se direcionara para a de seu irmão. E essa rejeição, essa distinção dolorosa, golpeou Caim profundamente. Seu semblante, antes apenas pesado pela lida, agora se tornou sombrio. Uma escuridão desceu sobre sua alma, alimentada por uma inveja intensa, uma raiva incontrolável, um ciúme amargo que fervia em seu peito. Por que Abel? Por que ele foi aceito e eu rejeitado? Essa pergunta, carregada de ressentimento, consumia Caim por dentro. A semente da rivalidade, fertilizada pela rejeição e pela inveja, germinara no coração do primogênito. A raiva, direcionada contra seu próprio irmão, aquele que recebera o favor que lhe fora negado, preparou o palco para um ato terrível, para o desdobramento trágico que marcaria para sempre a história da humanidade. A escuridão tomara conta, e Caim não conseguiu resistir ao seu poder destrutivo. O coração de Caim fervia com uma fúria sombria. Uma inveja corrosiva consumia sua alma após a rejeição de sua oferta. A aceitação da dádiva de Abel acendeu um fogo perigoso em seu interior. Ele então chamou seu irmão, conduzindo-o para o vasto e solitário campo, longe dos olhares de seus pais, longe da inocência do lar. E ali, na quietude traiçoeira da natureza, o impensável aconteceu. Caim, movido pela raiva e pelo ciúme, levantou sua mão contra Abel, o primeiro homicídio da história humana, o primeiro fio de sangue a manchar a terra, a vida de Abel, tirada de forma brutal pelo próprio irmão. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o eco mudo de um crime sem precedentes. A terra absorveu o sangue e pareceu chorar. Então, uma voz poderosa irrompeu do alto, a voz do Criador, penetrando a solidão do campo. Onde está Abel, teu irmão? Perguntou Deus a Caim. A pergunta divina continha a ciência do fato, um julgamento implícito. Mas Caim, com uma audácia chocante, respondeu com evasão e insolência. Não sei, proferiu ele, e em seguida, desafiou a própria ordem natural das coisas com outra pergunta. Acaso sou eu o guarda de meu irmão? Como se o destino de Abel não lhe dissesse respeito. Oh, a arrogância de quem tenta esconder a verdade de Deus. Mas o sangue de Abel clamava da terra, um testemunho silencioso, mas eloquente, do crime cometido. O solo, agora cúmplice involuntário, denunciava o assassino. E veio a sentença divina. A maldição ressoou pela terra. Maldita é a terra por tua causa, declarou o Eterno. O sustento de Caim, seu trabalho como lavrador, seria afetado. Quando a lavrares, não te dará mais a sua força. Sua labuta seria árdua e improdutiva. E não bastasse a maldição sobre a terra, Deus proferiu seu destino pessoal. Serás fugitivo e errante pela terra. Caim seria um pária, condenado a vagar sem descanso, afastado da presença de Deus e de sua família. A punição era terrível, proporcional à gravidade do crime. Caim lamentou seu castigo, sentindo o peso insuportável da consequência. Ele expressou medo de que qualquer um que o encontrasse o mataria por vingança. Mas mesmo no meio do julgamento, Deus demonstrou uma estranha providência. O Eterno impôs uma marca em Caim, uma marca de proteção, não para estigmatizá-lo para a morte, mas para garanti-lo contra ela. Quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança, declarou o Senhor. Assim, o primeiro assassino da humanidade recebeu um selo divino, não um sinal de favor, mas uma garantia de que sua vida, embora marcada pelo crime e pela maldição do exílio, seria poupada da retribuição humana imediata. Uma figura trágica, amaldiçoada por seu ato, mas paradoxalmente protegida por seu juiz. O destino de Caim estava selado, um caminho de vagância e distanciamento. Após a maldição divina, Caim se viu expulso, errante pela terra. Afastou-se da presença do Eterno, dirigindo-se para a região de Nod, a leste do Éden. Uma terra de exílio, distante do lar original. Mesmo sob o peso de seu crime, a vida persistiu. Naquela terra incerta, Caim encontrou companhia. A narrativa sagrada, embora sem nomeá-la, revela que ele se casou. Como isso seria possível, dada a pouca humanidade existente? A mesma fonte que narra sua história nos esclarece.
Adão e Eva, os pais da humanidade, não tiveram apenas Caim e Abel. O livro de Gênesis nos diz que tiveram outros filhos e filhas, muitos outros. A ordem divina, dada desde o princípio, era para serem fecundos, para se multiplicarem, para encherem a terra. E essa ordem estava sendo cumprida. Passaram-se muitos anos, como sugere o texto sagrado, tempo suficiente para que a família de Adão e Eva crescesse significativamente. Assim, a esposa de Caim era certamente uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha, uma união que pode soar estranha aos ouvidos modernos, mas que naquele alvorecer da existência humana era não apenas possível, mas necessária para a proliferação da raça. Casamentos entre parentes próximos eram comuns nos primeiros tempos, como vemos em exemplos posteriores na Bíblia. A proibição só viria muito depois, com a lei mosaica, quando a humanidade já estava mais espalhada. Foi nessa terra de exílio, com sua família em formação, que Caim deu mais um passo na história humana. Ele teve um filho, a quem chamou de Enoque. E em honra a este filho, Caim fundou algo novo, a primeira cidade conhecida. Nomeou-a Enoque, marcando um ponto de assentamento, um lugar de reunião, de proteção talvez. Não imaginemos vastas metrópoles atuais. Pensemos em uma comunidade, um ajuntamento mais organizado do que as tendas errantes, uma semente de civilização lançada em solo amaldiçoado. A fundação de Enoque revela que, mesmo afastado de Deus, o instinto humano de construir, de se estabelecer, de formar sociedade já se manifestava. O legado de Caim, tristemente iniciado com sangue fraterno, continuava na fundação, no nome de seu filho, na esperança, talvez vã, de um novo começo longe da presença divina. Uma história complexa, de pecado, punição, mas também de continuidade da vida e do início da organização social humana. E aqui chegamos a um ponto de mistério, um enigma que ecoa através dos séculos bíblicos. Quem era afinal a esposa de Caim, aquele que se afastou da presença divina e habitou na terra de Nod? A narrativa sagrada, tão detalhada em muitos aspectos, guarda silêncio sobre seu nome ou origem imediata. Contudo, o próprio relato nos oferece pistas vitais. A explicação mais sólida, aceita por muitos que estudam estas escrituras antigas, é que esta mulher era uma parente próxima de Caim, uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha. Por quê? Porque a Bíblia claramente afirma que Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel, mas também muitos outros filhos e filhas, cujos nomes não foram registrados para nós. Pense nisto. A ordem divina de ser fecundos, multiplicar e encher a terra já estava em pleno curso. E considerando as vidas longuíssimas dos primeiros humanos, a população descendente do casal original já era considerável àquela altura. Escrituras sugerem que, passados muitos anos desde o início, um tempo mais que suficiente para o crescimento da família humana. Assim, torna-se inteiramente plausível que Caim tenha se casado com uma dessas inúmeras descendentes de Adão e Eva, que também eram suas irmãs ou sobrinhas. Nesta terra de Nod, longe do Éden, Caim estabelece sua vida. Ele se casa, tem um filho a quem chama Enoque, e em homenagem a este filho, ele funda uma cidade, a primeira cidade mencionada na Bíblia. Mas o que significava cidade naqueles tempos remotos? Não era certamente uma metrópole como as que conhecemos hoje. A referência à cidade de Enoque pode indicar o surgimento de um assentamento mais organizado, uma comunidade inicial estabelecida pelos descendentes de Caim, um ponto de encontro, um refúgio na nova terra. E quanto à prática de casamentos entre parentes próximos, era algo comum nos primeiros tempos da humanidade. Lembremos de Abraão, que se casou com Sara, sua meia-irmã. Essa prática só foi proibida muito tempo depois, com a promulgação da lei de Moisés, quando a humanidade já havia se espalhado, e a constituição genética talvez exigisse novas regras. Mas no alvorecer dos tempos, quando todos descendiam de um único casal, tais uniões eram, podemos dizer, inevitáveis e consideradas aceitáveis pela necessidade de cumprir a ordem divina de multiplicar-se e povoar a terra. É um reflexo direto do fato de que, de um só fez Deus todos os povos da terra, uma realidade fundamental para entender os primórdios da civilização humana registrados nas páginas sagradas. Um tempo de inícios e desafios únicos. A história de Caim,
Ressoa através dos séculos na tradição bíblica, ecoando desde os primeiros dias da humanidade. É um alicerce para compreendermos a nós mesmos e a jornada humana. Sua narrativa, gravada no Gênesis, revela verdades profundas sobre a natureza humana e seu confronto inicial com a vida fora do Éden. O que aprendemos com Caim? Vimos o primeiro ato terrível de assassinato, o irmão que tirou a vida do irmão, uma quebra devastadora na família humana. Testemunhamos a voz de Deus confrontando o culpado, impondo uma punição divina, uma maldição que o tornou errante. Mas vimos também o início de algo novo, mesmo no exílio, a fundação da primeira cidade conhecida, um passo em direção à organização e à civilização. Essa saga primitiva ilumina os desafios inerentes à existência humana. Mostra como a inveja e a raiva levam à destruição, expõe a complexidade das relações familiares desde o início, e nos mostra os primórdios da sociedade, a necessidade de construir uma comunidade, mesmo por aquele que foi banido. Caim, o fugitivo marcado, permanece assim uma figura central, inescapável. Sua história contém as sementes das consequências do pecado, o impacto duradouro que uma única escolha pode ter no mundo. Ele é o lembrete sombrio de que a queda teve implicações reais, dolorosas, manifestadas imediatamente na primeira geração. Sua vida, do ciúme à fundação da cidade, traça uma linha direta para a compreensão das origens da civilização humana e dos conflitos que a assombrariam. O que levamos dessa poderosa narrativa? A advertência sobre a força destrutiva, do ressentimento e da inveja, e o preço terrível da violência. Aprendemos que nossas ações têm ecos eternos, que o pecado não permanece isolado, mas se espalha. Reflitamos sobre essa primeira tragédia e a fundação da cidade, lembrando-nos que mesmo no exílio e nas consequências de nossos erros, a vida continua, mas suas bases foram para sempre marcadas pelo primeiro sangue derramado. Que a história de Caim nos motive a examinar nossos corações, a rejeitar a inveja e a escolher um caminho diferente, que honre o dom da vida e a santidade dos laços familiares. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.